Inicialmente, é claro, dar as boas-vindas à doutora Priscila, né? Sempre um prazer debater aí com expoentes da advocacia criminal e desejar pronta recuperação ao doutor Bruno. Ficamos aqui na torcida por você. Bom, sob a justificativa, né, de promover a diversidade e a representatividade na indústria do cinema, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, que é a organização responsável pela premiação do Oscar, ela adotou parâmetros sociais de admissibilidade, né, para as películas que desejem concorrer ao prêmio. Então, inicialmente, é importante pontuar alguns fatores que atenuam o impacto dessas novas regras. Elas só se aplicam à categoria de melhor filme, elas entram em vigor apenas em 2024, elas não valem para filmes de animação, documentários e filmes estrangeiros, e elas estabelecem 4 critérios bem amplos, dos quais apenas 2 precisam ser observados para que o longa-metragem dispute o Oscar. E aqui vale a pena discorrer um pouco sobre as especificidades desses critérios, né? O primeiro diz respeito aos atores e ao enredo. O tema do filme deve abordar algum grupo classificado pela academia como subrepresentado. São mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. Outra opção, né, é que 30% dos atores coadjuvantes pertençam a esses grupos. Alternativamente, um dos protagonistas pode ser asiático, ou hispânico, ou latino, ou negro, ou afro-americano, ou indígena, ou nativo americano, do Oriente Médio, ou do Norte da África, nativo do Alasca, do Havaí ou de alguma outra ilha do Pacífico. Se o filme atender a uma dessas 3 exigências de enredo, de elenco geral ou de protagonista, ele já cumpre um dos requisitos. O segundo critério trata de liderança e equipe no set. Pelo menos 2 posições de chefia criativa, essa é a expressão, devem ser ocupadas por mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. Por exemplo, diretor, produtor, roteirista, editor, diretor de elenco, figurinista, maquiagem e cabelo e por aí vai. Uma opção para não mexer na chefia é contratar 30% do time de profissionais entre os grupos denominados subrepresentados. E outra possibilidade, né, é ter pelo menos 6 pessoas da área técnica pertencentes a minorias étnicas e raciais. De novo, se o filme estiver alinhado a qualquer uma dessas 3 diretrizes, ele já cumpre mais essa exigência. Então, nós seguimos para o terceiro critério. As empresas produtoras e financiadoras devem ter programas de estágio de aprendizado remunerados para mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. E, finalmente, o quarto e último critério foca na representatividade das áreas de marketing, publicidade e distribuição, obrigando as empresas a terem executivos entre os grupos já destacados, né, de gênero, de etnia, de orientação sexual e porte de deficiência. Por que eu fiz questão de elencar essa ampla gama de critérios, mencionando os fatores que amenizam o rigor dessas exigências? Para demonstrar a falta de efetividade dessa medida. As novas regras de admissibilidade, elas valem só para uma categoria, daqui 4 anos, mediante observância de apenas metade dos critérios, que, aliás, se subdividem em múltiplos itens opcionais. Pior, muito do que está sendo alardeado como uma barreira de entrada para ingresso na premiação, já é praticado pelos estúdios atualmente. Até porque a academia é um colegiado de profissionais de uma indústria cujas preferências são conhecidas pelo estúdio, né? Pelos estúdios. E entre essas predileções estão algumas aí de natureza política, como o prestígio, a diversidade étnica e a valorização de enredos com viés progressista. Então, eu proponho o seguinte exercício aqui. Vamos levantar os últimos vencedores do Oscar para ilustrar com fatos esse argumento de fácil percepção. Melhor filme de 2019, Parasita, um filme asiático, dirigido, produzido, escrito e interpretado por sul-coreanos. Melhor filme de 2018, Green Book, um filme americano, né, que explora aí as tensões raciais dos Estados Unidos nos anos 60, cujo ator afro-americano recebeu inclusive o Oscar de melhor ator coadjuvante. Aqui eu queria fazer uma nota lateral sobre essa premiação de 2018. Concorriam com Green Book os filmes Pantera Negra, sobre um super-herói negro, Infiltrado na Clã, do diretor e ativista afro-americano Spike Lee, Roma, né, que é um drama mexicano, escrito e dirigido pelo também mexicano Alfonso Cuarón, e Vice, ou Vice, né, que é uma biografia bem crítica
né, do ex-vice-presidente americano Dick Cheney, associado ao Partido Republicano, corrente política oposta ao progressismo de Hollywood. Portanto, dos 8 concorrentes ao Oscar naquele ano, 4 exaltavam os tais grupos subrepresentados e um outro espinafrava, com certa razão, um expoente da elite branca americana. Mas continuemos. Melhor filme de 2017, A Forma da Água, escrito e dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro. Melhor filme de 2016, Moonlight, Sob a Luz do Luar. Filme escrito, dirigido e protagonizado por afrodescendentes. Aliás, todo o elenco é negro e o enredo abarca a temática LGBT. Ou seja, quando nós retrocedemos às premiações anteriores, nós observamos, né, que o Oscar ele já prestigia há algum tempo os grupos sociais que a academia reputa como subrepresentados, tanto na tela quanto no set. E fica patente a facilidade que a indústria vai ter para se adequar às supostas novas regras, que não são novas coisa nenhuma, elas já existiam, mas de forma velada. Isso que nós estamos tratando de regras, por assim dizer, proativas, né? Porque também tem as regras reativas, que é o quê? Não escolher para o casting atores de inclinação conservadora, não trabalhar com profissionais associados ao Partido Republicano, tirar protagonismo de talentos que não se manifestam a favor das hashtags progressistas nas redes sociais. Isso acontece na indústria do entretenimento e do jornalismo, também aqui no Brasil, na escolha de elenco para novelas, para peças publicitárias e, pasmem, até nas bancadas de telejornal. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de profissionais, aqui eu estou falando de atores, modelos, maquiadores, jornalistas, analistas, redatores, que precisam se esconder no armário ideológico para não terem as suas carreiras prejudicadas pela militância da bolha progressista, que persegue e que boicota quem pensa diferente dela. Portanto, essa politização das artes e da comunicação não é um fenômeno novo, muito menos algo restrito ao cinema de Hollywood. Trata-se de um fenômeno da civilização ocidental que está caindo vítima da cultura do politicamente correto, a ponto de restringir liberdades individuais que levaram séculos para se cristalizarem. Por exemplo, liberdade de associação, liberdade de contratação, respeito à propriedade privada e à livre iniciativa, liberdade de expressão e de pensamento. Na contramão da conquista de todos esses direitos, a política identitária está limitando garantias fundamentais de todos, sob pretexto de fazer justiça social para alguns. Por isso, retomando aqui a pergunta em debate, a academia acerta ao exigir cotas ou elimina a liberdade criativa dos autores e diretores? Nenhum, nem outro. Ela apenas oficializa uma agenda até então velada, capitalizando no ganho de imagem, ao anunciar com estardalhaço uma medida politicamente correta que não muda em nada a situação de fato, bem ao estilo da hipocrisia de certas estrelas de Hollywood que guardam milhões no cofre enquanto pregam ideias de cunho socialista. Priscila, suas primeiras considerações.